Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler os versículos que está aqui no quadro. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículos 28 e 29. Amém. Romanos 2, 28 e 29. Senhor Jesus. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Agora vamos ler Romanos, capítulo 7, versículo 6. Amém. Romanos 7, 6. Amém. Nós poderemos ler esse versículo de pé. Amém? Agora, amém. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da lei. E ainda vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 1. Amém. Senhor Jesus, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos orar e ler esse versículo de Romanos 8, 1. Amém. Agora, pois. Amém. Amém. Já nenhuma. Verdade. Não há condenação para os que estão em Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, porque nesse dia nós podemos te louvar. Por estarmos nessa reunião, convidados para uma festa. Convidados para a tua mesa. Nós que não merecíamos. Senhor Jesus, Senhor, até mesmo acordar vivos não depende de nós, mas o Senhor nos permitiu acordarmos e abrirmos nossa boca para invocar o teu nome. Senhor, e para junto com os irmãos celebrar uma festa a ti. Senhor, isso é motivo de muita alegria. Senhor, nessa reunião, embora, Senhor, sejamos pessoas que não mereciam, Senhor, que olhamos para as nossas condições e vemos que não tínhamos chance alguma, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos salvou. Senhor, por isso nos mostra com mais avidez tua salvação para nós, para que sejamos, Senhor, gratos a ti, para que sejamos pessoas alegres, embora cheios de problemas. Senhor, do dentro do nosso espírito brota um clamor de alegria. Ó Senhor, nos alegra nessa manhã, nos alegra com a tua palavra, nos alegra com o teu espírito. Jesus é o Senhor.
Oh, Senhor Jesus. Amém. Embora o título dessa mensagem seja a condenação e o juízo de Deus, nós hoje queremos falar de alegria. Nós queremos falar de libertação. As duas últimas mensagens do Alimento Diário falaram o mesmo título. Então os aspectos negativos já foram tocados em outras mensagens e já foi descortinado de que aquele que não crê estará condenado. Já está condenado. Então coube a mim agora falar da alegria da salvação. E da não mais condenação, mas da alegria de sermos servos de Deus. E de podermos completar a nossa carreira, completar a nossa salvação. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de iniciar lendo um versículo para vocês, quem quiser abrir, está em Colossenses capítulo 1. Senhor Jesus, carta de Paulo aos Colossenses, a igreja em Colossos, tá, no capítulo 1, e o versículo é o 24. Senhor Jesus. Eu vou lendo, tá? E os irmãos que forem achando podem ir me acompanhando. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, se nós analisarmos esse versículo somente no aspecto legal e judicial da coisa, nós podemos pensar assim: Paulo, acho que nessa hora não estava muito bem, psicologicamente. Porque como é que alguém se regozija em sofrimentos? Ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Quem está passando sofrimento aí? Está alegre? Oh, graças a Deus que eu estou sofrendo. Ninguém faz isso. Não é? Quando nós sofremos, nós dobramos nossos joelhos e oramos. E o Senhor nos livra de todos os sofrimentos. E quando o Senhor nos livra dos sofrimentos, vem a alegria. Mas aqui Paulo ensina um caminho de que no Espírito nós podemos nos alegrar nos sofrimentos. Nas minhas emoções humanas e mentais, talvez eu não me alegre. É difícil alguém se alegrar. Não é, Josiano? Está aí doente, ainda está todo alegre. Não é? Milena, na reunião ontem, desfrutando aqui dos hinos, e Josiano dentro do carro doente, doido para ir para casa e chamando. Não foi assim? Isso acontece comigo, às vezes nem precisa estar doente. Mas quando a pessoa está passando por alguma restrição, dificilmente se alegra. E Paulo falou: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E ainda diz assim: preencha o que resta das aflições de Cristo. Ué, Cristo não sofreu tudo? Paulo errou de novo? Será que ainda precisa sofrer algo? E Cristo já sofreu tudo, foi a morte, morte dolorosa, morte de cruz, humilhação total. E ainda Paulo diz que resta aflições. Mas irmãos, nós precisamos ler a palavra no Espírito. Amém. E compreender o que o Espírito do autor, por meio do Espírito Santo de Deus, quis falar para nós. Ele diz: preencha o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. Cristo sofreu tudo para realizar a redenção. E hoje Cristo está sofrendo em nós para realizar a edificação. Louvado seja o Senhor. E esse sofrimento que nós passamos, que passamos em Cristo, precisa ser um sofrimento, uma restrição para edificar a casa de Deus, que é a igreja. Por isso que ele diz: a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, irmãos, Deus permite passarmos por restrições. Deus permite que aconteça certas coisas na nossa vida para nós entendermos, refletirmos, ponderarmos e aplicarmos no nosso viver, em saber que aquelas aflições, aquelas restrições são para
a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Quando você fica sem algo, quando Deus lhe tira algo, e às vezes até uma pessoa que Deus tira, um ente querido que Deus tira, até isso é a permissão de Deus para que nós nos voltemos mais para Ele. É claro que ninguém deseja que nenhum dos nossos, não é, parta para o Senhor. Pelo contrário, a gente quer que todos nós nos encontremos vivos com o Senhor. Na sua parousia, no dia que o Senhor voltar para julgar a casa, nós queremos toda a nossa família conosco, sim ou não? Mas todas as coisas Deus permite. Existem as permissões de Deus para que nós passemos por restrições para que a casa de Deus seja edificada. Eu estava conversando com os irmãos outro dia, né, e teve uma família lá em Santa Luzia, né, pessoas do nosso convívio e da vida da igreja que em um dia só, num acidente de carro, faleceram 7 pessoas na mesma casa. 3 irmãs com 4 filhos. Daí a gente vai ficar, Deus é cruel? Por que Deus fez isso? Mas, irmãos, depois daquela situação, a igreja refletiu e ressurgiu. Será que Deus precisava matar alguém? Não. Mas Deus precisa completar a obra dele em cada um de nós. As irmãs partiram, nós cremos, partiram vencedoras. Deus permitiu. Eram irmãs dedicadas. Inclusive uma delas estava iniciando a reunir. Ainda ia se batizar. A reunião estava marcada para a semana do acidente. Aí você pode questionar, mas não se batizou e venceu? Não sei, Deus o sabe. Eu só sei que eu que fiquei refleti. Quem ficou refletiu. Por que aquela restrição? Por que aquele sofrimento? Havia uma necessidade de ressurreição na igreja. E Deus permitiu aquela situação. Então todas as coisas acontecem, irmãos, para nós entendermos que é a permissão de Deus que algo aconteça, para que eu e você ressurja. E vivamos uma vida em ressurreição. Amém. E vivamos uma vida que agrade a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Voltando para Romanos, irmãos. Voltando para Romanos capítulo 1. Eu queria ler com vocês agora. O versículo 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eu sei que os irmãos já tocaram nesses versículos em mensagens anteriores. Mas eu queria só usar esse versículo para a gente entender uma coisa. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o homem foi criado com uma inclinação para servir a Deus. Por que é que se você pega um povo, uma tribo indígena, por exemplo, que a civilização nem alcançou direito, mas você encontra lá certas adorações. Adoram lua, adoram sol, adoram uma árvore, adoram um rio. Por que isso acontece? Porque o homem, o ser humano, foi criado com uma inclinação para adorar a Deus. Todo ser humano tem um vazio tamanho de Deus. O ser humano mais desprezível, o mais frio, sanguinolento, homicida que existe na face da terra, dentro dele tem um vazio tamanho de Deus.
E enquanto ele não crê no Senhor, ele continua com o espírito morto, adormecido. Mas ele tem lá dentro dele o espírito humano. Só que existe nele algo ainda aceso, que é a consciência. Nós aprendemos desde o passado, quase todos nós aqui sabemos, que a mente humana, a alma humana, o psique, a vida psique do homem é formada de mente, vontade e emoção. 3 partes. A mente lidera, mas tem vontade e emoção. E o espírito humano é formado de, quem lembra? Consciência, comunhão e intuição. Então você pega o ser humano mais desprezível, que aparentemente é o maior dos pecadores. O espírito dele está adormecido, mas tem uma partezinha que mantém-se acesa. É a consciência. É pela consciência que o Senhor pode entrar no espírito dele, o regenerar, o salvar e o tornar um filho de Deus. Isso aconteceu com cada um de nós. Mas o meu foco em falar hoje não é para os incrédulos. Não é em mostrar que a consciência deles ainda é uma porta aberta para que o Senhor os salve. O meu foco em falar hoje é para os irmãos. É que a nossa consciência precisa ser preservada. A nossa consciência precisa continuar acesa, porque há um risco. Há um risco que nós apaguemos a consciência. Naquela ocasião da mulher samaritana, em João capítulo 8, o que aconteceu ali foi uma situação de pecado. Uma mulher que adulterou. Ela tinha um marido, mas ela possuiu outro homem. Adultério, pecado moral. E a lei de Moisés dizia assim, quem for pego em adultério, em flagrante adultério, tem que ser apedrejado. Então, quando os homens levaram aquela mulher ao Senhor, levaram respaldados na lei. Falaram para o Senhor assim, pegamos em flagrante adultério, tem que morrer, tem que ser apedrejada. Cada um já com sua pedra na mão. E o Senhor falou algo no meio daquelas pessoas. O Senhor falou assim, quem tiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Nós costumamos dizer assim, atira a primeira pedra, né? Mas o versículo diz assim, seja o primeiro. O Senhor não estava preocupado com as pedras que iam ser jogadas naquela mulher. Ele nem saiu do meio. Ele nem saiu de perto assim, Porque a ênfase não era nas pedras. A ênfase era na consciência daquelas pessoas. Está sem pecado? Você, seja o primeiro. Atire. Pode meter a pedra nela. E o que é que a Bíblia diz naquela passagem? É que começando pelos mais velhos, deixaram ali suas pedras e se retiraram. Por que a Bíblia é enfática em dizer começando pelos mais velhos? Provavelmente, por inferência, nós podemos dizer que na consciência deles, fizeram uma reflexão da vida deles. Ih, rapaz, eu já pequei tanto. Então eu vou ser o primeiro que atira a pedra? Não, vou ser o primeiro que deixa minha pedra aqui e vou sair daqui. Vamos ler o que foi a reação da exposição que aconteceu naquela situação. João capítulo 8. João capítulo 8. Senhor Jesus. O versículo 9 diz assim: ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um,
a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O segredo não está na pedra, o segredo não está no tanto de pecados, e o segredo não está nem mesmo na condenação que Jesus ia exercitar ali. O segredo está no dali para frente. Tocados pela consciência, se aquelas pessoas tivessem ficado como nós ficamos na vida da igreja e estamos até hoje, poderiam ter uma nova vida e viver uma vida no Espírito. Mas eles saíram, mas a mulher não saiu. Daí ele falou para a mulher: vai e não peques mais. No versículo 12 diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo, irmãos, entra na nossa consciência. A luz do mundo toca na sua e na minha consciência. Abre e mostra para você que você é alguém que errou, que pecou e que precisa do perdão de Deus. Seguindo, ele diz: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, aquele que é tocado na consciência, aquele que recebe a luz do mundo e lhe expõe os erros e os pecados, quando se arrepende, o que se infunde nele é a luz da vida. Faz com que ele persevere, prossiga, cresça em vida e consiga completar a sua salvação. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, a nossa consciência precisa se manter sempre acesa. Vocês lembram do exemplo que eu dei da luzinha amarela e da luz vermelha num carro, por exemplo? Acende primeiro a luz amarela. O que é que significa aquela luz amarela? Advertência, não é? Quando acender a vermelha no painel, pode encostar. Não adianta rodar mais nem 100 metros, que pode bater seu motor. Luz vermelha é sinal de parar no painel do carro. Luz amarela ainda é advertência. Ainda pode dar umas voltinhas por aí. Mas a consciência, irmãos, é a luz amarela. Acendeu, nós precisamos nos arrepender. Porque se acender a vermelha, provavelmente você não vai ter mais nem condições, nem forças para prosseguir. Então, em Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, aliás, capítulo 4, tem uma situação. 1 Timóteo, capítulo 4. Senhor Jesus. Isso aqui Paulo está falando de crentes, tá? O versículo 1 de 1 Timóteo 4 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, que é os dias que nós estamos vivendo hoje, tá? Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, ou seja, a luz que acende e que lhe mostra que você está errando, não consegue mais lhe influenciar positivamente. Cauterizar é tornar morta alguma coisa. Por exemplo, tem uma doença chamada hanseníase, que era tratada antigamente como lepra. A Bíblia trata da lepra. E hoje os médicos chamam de hanseníase. Qual é o teste para saber se alguém tem essa doença? O médico coloca de costa, a pessoa de costas, tá? Procura uma mancha nas costas, pega uma agulha
e espeta naquela mancha. Se a pessoa fizer assim, não tem hanseníase. Se reagir, não tem hanseníase. Se ele espetar a agulha e a pessoa nem sentir, aquela parte do corpo já cauterizou, já morreu. Tá? Então a pessoa está com hanseníase e precisa se tratar. No Antigo Testamento, quando aparecia essa doença, tinha que isolar da congregação, porque senão pegava em todo mundo. Tá? Então, quando aparecia alguém leproso, isolava. O caso mais conhecido é o de Miriam, não é? Duvidou de Moisés, por Moisés ter errado, tira Miriam do arraial. Apareceu leprosa, Arão não ficou leproso na mesma hora porque se arrependeu. Tira Miriam, isolou 7 dias, ela melhorou da lepra, reintegrou ao povo, e o povo prosseguiu. Mas irmãos, segundo esse versículo de Timóteo, ele diz que a nossa consciência pode estar cauterizada, ou seja, o Espírito pode alfinetar e você não sentir nada. Tem pessoas que pecam premeditadamente. Não, eu vou fazer isso porque eu sei que o Senhor me perdoa. Depois eu oro, peço sangue e o Senhor me perdoa. Isso é o princípio da cauterização da consciência. Você diz, eu vou fazer isso porque eu sei que o Senhor me perdoa. Quem disse a você que você vai fazer isso e não vai morrer nessa hora? Que vai ter poder para se arrepender. Que vai ter ainda tempo de clamar o sangue. Irmãos, nós precisamos manter nossa consciência bem tratada. Nossa consciência, quando nos acusar, imediatamente nós precisamos nos arrepender. Esse é o sinal de que você está conservando bem a sua consciência. Errou, foi visto, se arrepende. O problema é porque muitas vezes nós erramos, alguém até fala, nós primeiro erramos, não ouvimos a unção interior que está nos reclamando. Aí nós deixamos passar. Alguém chega e fala com você, que é a unção exterior, tá? Os irmãos gostam de falar, não existe isso na Bíblia, mas a unção exterior diz assim, ó, faça isso não, tá errado, por que você não obedece, por que isso, por que aquilo? Aí você nessa hora, por ter uma consciência já cauterizada e não lhe acusa mais, aí você se justifica. Não, mas porque isso, isso e isso. Não, mas aí bota a culpa noutra coisa, noutra causa, nisso, naquilo e naquilo outro. E não toma para si o erro, não se arrepende, daqui a pouco, sua consciência não consegue mais lhe acusar de nada, e é um passo para você estar fora da vida da igreja e, consequentemente, no mundo. Irmãos, nós precisamos manter boa a nossa consciência, e ainda mais, não só a nossa, mas também a dos outros. Eu preciso preservar o meu bom testemunho por conta da minha consciência e também dos outros. Imagina, irmãos, né, o Alimento Diário até trouxe um exemplo de um irmão que falou assim, que estava em determinado lugar, quando foi comer algo, alguém falou para ele assim, sabia que o fabricante disso aí sacrifica ídolos? Aí por conta da consciência daquela pessoa que falou, ele não comeu. Porque o texto de Corinto fala que nós precisamos consagrar, abençoar todas as coisas ao Senhor e pode comer. O ídolo nada é. Mas para não fazer aquela pequenina pessoa tropeçar, o irmão se reteve e se restringiu de comer aquela comida por conta da consciência da outra pessoa. É por isso, irmãos, que nós precisamos todos os dias pedir sabedoria a Deus. Senhor Jesus, hoje, irmãos, está muito comum o mundo influenciar as pessoas. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo,
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós vimos ontem, né? Ricardo falou para nós, esse vosso culto racional, no original é o serviço mais lógico, o serviço mais racional, tá? Tem que se apresentar. Mas o versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século. Essa palavra, este século, é aion, no original grego. E o que é que quer dizer isso? O que é que Paulo estava rogando não somente para os romanos, naquela época, mas para todos nós hoje? Tenham cuidado com a secularização. A secularização tenta fazer com que nós sejamos pessoas, mesmo que sirvamos a Deus, sejamos mundanos. Sirvamos a Deus com métodos mundanos, com métodos humanos, com métodos de homens. Nós precisamos servir a Deus da forma que Deus ensinou, da forma que Deus instrui até hoje. Irmãos, o Senhor tem instruído a cada um de nós até os dias de hoje, e tem nos feito andar por um caminho. Esse caminho é um caminho de salvação, embora seja um caminho de restrição. Você já imaginou eu ir comer algo, eu ir tomar um copo dessa água, e aí Léo fala para mim assim: Chico Zé, essa água aí é da marca tal, e o dono dessa água, e o dono dessa marca aí, adora ídolos. Opa, eu estou morrendo de sede, mas por conta de Léo, da consciência dele, eu boto a água ali e espero vir outra, ou então deixo para tomar água em outro lugar. Então, irmãos, o caminho, eu estou dando esse exemplo rasteiro, mas é o caminho que Deus nos colocou, é um caminho de restrição, não somente por nossa causa, mas também por conta dos irmãos. Senhor Jesus. E o mundo hoje quer influenciar as pessoas. Existe muito essa frase entre os jovens, né? A frase do nada a ver. Nada a ver. Irmão, não faça isso não. Não, irmão, isso aí não tem nada a ver. Isso é a secularização. Não tem nada não. O que é que tem? Fazer isso, isso, isso. O que é que tem? Quando alguém lhe falar que tem, pelo menos, vá diante do Senhor. Não rebata de imediato. Porque você acha que é correto e a pessoa está errada em dizer isso. Pronto, a água. De novo o exemplo da água. Vai tomar água, irmão, essa água aí, o fabricante dela, o dono do envasamento dela, sacrifica ídolos. Sim, mas o ídolo nada é. Eu tomo. Nós precisamos ser pessoas que ponderam as nossas atitudes diante de Deus, para não sofrermos maior restrição ainda. O alimento diário fala sobre 3 vidas, né? Eu acho que vocês leram. A vida humana, ou a vida psique, nossa personalidade. A vida carnal do pecado, que é a vida bios. Mas também fala da vida de Deus, que é a vida zoé, que está dentro daqueles que creem. E regendo essas 3 vidas, tem 4 leis. Não sei se vocês viram isso, para prestar atenção nesses detalhes. Existe a lei de Deus, desde a criação, até os cientistas morrem loucos, mas querendo encontrar a existência de Deus, os que não creem. Todo ser humano tem uma tendência de tentar adorar algo, porque a lei de Deus, ele foi feito daquele jeito, a imagem e semelhança de Deus, e com o espírito humano dentro dele, embora adormecido. Então existe a lei de Deus que rege todas as coisas, mas é exterior a nós. Existe também a lei do pecado, que controla a nossa vida humana, que está sempre nos puxando para o pecado. Paulo falou isso no capítulo 7 de Romanos: não faço o bem que prefiro, mas o mal que detesto. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Há uma lei, há uma guerra no meu ser.
que tenta me levar sempre para o lado do pecado, é a lei do pecado e da morte. Tem a lei da mente, que é a que você confecciona. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso eu devo fazer assim, porque eu já aprendi assim. E aí, essa lei aí é que ele direciona para uma das leis, ou a do pecado, ou também pode direcionar para a quarta lei, que é a lei do espírito e da vida. Então a nossa mente tem que se inclinar para o espírito. Quando nossa mente se inclina para o espírito, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, embora nós tenhamos dentro de nós uma lei guerreando contra nós, mas também dentro de nós, no nosso espírito, tem a lei do espírito e da vida. Romanos 8, vamos ler de novo. Nós lemos o 1, que diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas vamos ler agora o 2, que diz, porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, a boa notícia é que, embora haja uma lei que nos leva a pecar, existe outra lei, que é a lei do espírito e da vida, que nos livra do pecado e da morte. Sabia que quem nasce uma vez, está sujeito a morrer 2 vezes? Porque quem nasce uma vez, vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente pelo resto da eternidade. Agora, quem nasce, contrário a essa lei aqui, quem nasce 2 vezes, ou seja, nasceu humanamente, mas quando atingiu a idade da consciência, depois da idade da infância, e reconheceu que é pecador, recebeu o Senhor no seu espírito, confessando o nome do Senhor, nasce 2ª vez. Então, quem nascer 2 vezes, no máximo, vai morrer 1 vez, que é a morte física. Aqueles que forem vencedores e que se encontrarem com o Senhor viva, nem por essa morte passará. Por isso, irmãos, nós precisamos viver pela vida que Deus nos deu na regeneração. Nessa vida, quando nós cremos e renascemos, nós recebemos em nosso espírito a lei do espírito e da vida, que nos livra da lei, do pecado e da morte. Então, até a morte física você pode se livrar. Porque se o Senhor voltar e você for um vencedor, e você se encontrar com Ele vivo, você não morrerá nem a morte física, muito menos você morrerá eternamente. Pelo contrário, você terá a vida eterna. Louvado seja o Senhor. E, irmãos, eu queria ler aqui um trecho do Alimento Diário. Está na página 58. Senhor Jesus. É que fala que nós, tem várias frases aqui nessa página, que nos traz a realidade de estarmos no Espírito, tá? Ele vem contrastando aqui com alguém que vive uma vida cristã apenas uma vida religiosa. Nós podemos viver a vida cristã apenas de uma maneira religiosa. Eu bato meu cartão no local de reuniões. Chegou a hora lá, que hora é? Tal hora. Cheguei lá, compareci, os irmãos me viram, tá tudo bem. Reunião de casa, também vou lá e bato meu cartão. Sábado, domingo, reunião de oração, reunião de jovens, estou sempre lá. Mas apenas de corpo presente. Então nós podemos viver uma vida religiosa. E o que é viver uma vida religiosa? É viver uma vida sem desfrutar de Cristo. Sem ter Cristo como conteúdo. Nós podemos ser profissionais
crente profissional, crente nominal, não é? Estava até conversando com os irmãos que teve uma pessoa que mandou um currículo, né? Queria mandar um currículo, né, Ian? Mandou um currículo para Ian, se candidatando a ser um dos profissionais contratados para a música. Olha, eu toco bem guitarra, já toquei em várias igrejas. Se vocês quiserem me contratar, estou desempregado. É porque o mundo hoje, até o mundo cristão, até os cristãos estão encarando a vida cristã como algo religioso. Eu toco bem, me contrate aí. Só falta dizer assim, eu cobro barato. Tá? Eu cobro barato, irmãos. Eu sou voluntário na casa de Deus, eu cobro bem baratinho. Mas, irmãos, nós não podemos viver uma vida cristã religiosa. Uma vez, eu estudava na escola de freira e tinha um professor que era padre, e era um professor de filosofia. E ele perguntou assim, eu estava lendo a Bíblia já em casa, eu não era crente ainda, isso foi em 1992, jovens aqui nem nascido eram, né? E ele perguntou assim, por que é que vocês jovens, eu era jovem nessa época, ainda sou, mas assim, era mais jovem ainda, eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos, ele falou, por que é que vocês jovens estão desaparecendo da igreja? Aí eu, como leitor da Bíblia e representante da classe, me levantei e disse assim, sabe por quê, padre fulano? Porque nós sabemos exatamente o que o Senhor vai dizer no começo, no meio e no fim da missa. Se o Senhor um dia faltar e me botar lá, eu rezo do mesmo jeito. Eu já sei decorar. Eu fui católico desde a infância, coroinha, ajudei o sacristão a tocar aquele sino na hora de se ajoelhar. Eu sabia decorado. Uma vez eu participei de uma missa de 7º dia de um parente de Luciana, e o povo lá era tudo católico, e na hora que o padre falava lá, só eu respondia, eu já era crente. O povo não sabia, olhavam para mim assim, e vocês são católicos e não sabem responder o que ele está falando. Então eu sabia tudo aquilo decorado, e foi essa minha resposta àquele padre quando perguntou por que vocês estão sumindo da igreja. Eu falei, muda esse negócio, inove, que você atrai os jovens, padre. Aí ele falou, como é que ele chamava? Meu filho, não sei se foi meu filho, era assim que ele chamava com a gente, meu caríssimo, você quer que eu mude o Vaticano? Eu falei, não. Então não queira nos mudar, porque nós vamos seguir buscando o caminho que leva a Deus. E aí, 2 ou 3 anos depois, eu estava reunindo na vida da igreja com os irmãos. Então, irmãos, muitas pessoas e até muitos cristãos evangélicos são cristãos nominais. São cristãos só do nome, na hora do culto está lá como um profissional. E às vezes até com cargos na igreja, no templo, né? Ou no grupo cristão. Só que essa secularização que está tomando conta do cristianismo pode também tomar conta da vida da igreja. E você hoje está aqui, mas é um cristão nominal. Só veio porque sabe que no domingo de manhã sua obrigação é no partir do pão. Não veio com o sentimento de que tinha aqui uma festa, como Georlan postou no grupo da igreja hoje. Amém. Irmãos, vamos porque vai ter uma festa. Ninguém vai para uma festa com expectativa de tristeza. Eu vou, mas eu sei que não vai prestar. Você só vai com uma festa, você só se encoraja para ir para uma festa se você souber que lá tem alegria. E a vida da igreja é o lugar onde tem mais festa. No mundo, até pode ter 30 dias seguidos de festa. Na vida da igreja tem 365 dias seguidos de festa. E tem ano que tem 366. De 4 em 4 anos tem um ano que tem 366 dias seguidos.
No sábado tem reunião ministerial, no domingo tem partido do pão, na segunda tem escola do evangelho, na terça tem oração, na quarta tem grupo familiar, na quinta tem jovens, na sexta tem adolescentes e reunião de serviço. Qual é o dia que não tem festa? E você pode não ser jovem ou adolescente, mas pode vir participar. De vez em quando eu venho e me sinto numa festa. Fora que na quarta a gente vai para a Lagoa Nova, tem outra festa lá. Então, irmãos, não falta festa. Falta é disposição para se alegrar. E aqui ele fala assim, ó. Senhor Jesus, em uma religião sempre há aqueles que são religiosos nominais, sem realidade alguma. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, a palavra grega aqui não é sobrenome, e sim nome, ou seja, só tem um nome de judeu ou de cristão. Hoje, há muitos cristãos que o são apenas de nome, são cristãos não nominais. São pessoas que participam de um grupo religioso, mas não se relacionam com Deus. Irmãos, a vida cristã é depositada em nós e aumentada e crescida pelo tanto de que nós vamos ao Senhor. Acho que Jorlão falou isso aqui também de manhã, antes do hino, não foi? Quanto mais você vai na presença do Senhor, mais a vida de Deus é depositada em você. Não tem outro segredo. Ou você cria intimidade com Deus, ou sua vida cristã é uma vida estacionada. Ou você é alguém que se dispõe e se oferece o seu corpo por sacrifício vivo, para desfrutar da palavra, para desfrutar dos livros, para orar ao Senhor. Ou você faz isso, ou você vai estar na vida da igreja batendo cartão. Igual aos crentes nominais que tem em todo lugar. Uma pessoa religiosa conhece a Deus somente exteriormente, na letra, e não no espírito. Tem uma frase mais na frente assim, ó: devemos ter realidade, e não apenas a embalagem. Nós precisamos ser reais. Eu posso estar aqui aparentando ser crente, mas o que nós precisamos realmente, irmãos, é ter realidade de que nós somos cristãos verdadeiros. E a realidade se conhece pelo tanto de que você tem na sua vida a presença de Deus. Senhor Jesus. Tem ainda uma frase mais contundente aqui que diz assim, ó: não adianta só ter uma coleção de livros e conhecer tudo. É preciso obter a realidade. Os livros, foi falado ontem do serviço de literatura, nos ajudam. Nós precisamos ter, buscar, consultar, desfrutar. Mas só os livros sem a realidade de nada vale. Por isso que nós precisamos nos encher de Cristo. Os livros visam encher você mais do Senhor. Em Romanos capítulo 7, versículo 6, esse versículo que nós lemos no início, diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Irmãos, esse é um versículo que nós precisamos ter muito cuidado ao analisarmos. Porque senão, nós podemos desprezar a Escritura. Nós podemos achar que não precisa ler a Bíblia. Não, é só ter novidade de espírito. Teve novidade de espírito, está tudo certo. Não é bem isso que Paulo quis dizer. Ele quis dizer que há um risco de que a letra para você seja uma letra caduca. Uma letra escrita há 1500 anos ou mais, anos atrás. Um tipo de falar que foi para 5.000 anos antes de nós. Que já caducou, que não serve mais. O que Paulo quis dizer aqui é que a lei teve seu propósito para mostrar que o homem é pecador. Olha, quando Moisés subiu ao monte, em Êxodo, os filhos de Israel falaram assim, ó: você vai ouvir Deus, tudo que o Senhor falar, faremos.
os 2 primeiros mandamentos: não terá deuses, outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem. Quando Moisés desceu do monte, eles já tinham dito assim: olha aí, Israel, os deuses, uma imagem de um bezerro de ouro. Então, os 2 primeiros mandamentos que Deus instituiu, eles já tinham caído. Aqueles mesmos que disseram: tudo que o Senhor falou, faremos. Então, é esse o risco, é de que tornar o que Deus falou algo caduco para você. É por isso que nós precisamos da palavra fora de nós, mas do Espírito para imprimir essa palavra no meu viver. Por isso que ele falou: andar em novidade de espírito, para que essa palavra seja sempre nova para você. Você vai ler Romanos 10:13 e diz lá: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você ler isso com novidade, você vai terminar de ler e vai dizer assim: oh Senhor Jesus. Mas se você quiser tornar essa letra caduca, você vai ler o mesmo versículo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você vai terminar e vai dizer: eu já sei. Não, eu aprendi isso faz 20 e tantos anos. Eu estou craque nisso aí. Sim, mas você invoca? Invoco. Direto. Tem até uma irmã que estava sendo pregado o evangelho para ela, né? O irmão visitou ela. Aí, anunciou para ela invocar, ela: ó Senhor Jesus. Aí voltou para a cidade. Quando voltou lá, disse assim: e aí fulana, você ainda está invocando? Ela falou: ah Maria, só isso que eu faço o dia todinho. Sim, mas como é? Não, eu estou esquecida, como é mesmo? Então não virou a realidade dela. Isso aí a gente conta como brincadeira, mas isso pode ser a sua realidade. Você leu o versículo, Romanos 10:13, quantas vezes você já leu? Tu sabe, Flávio? Quantas vezes você já leu esse versículo? Ele está em Joel, ele começa a estar em Gênesis, né? Gênesis, está em Joel, está em Atos, está num monte de livro. Está em Salmo várias vezes. Aí quando você lê em Romanos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verdade? Eu sei. É assim mesmo. Pronto. A palavra já não causa mais nenhuma novidade em você, porque você já sabe. Irmãos, nós precisamos estar abertos para que essa palavra seja depositada em nós. Alguns dizem assim: vocês têm que entrar nas verdades. Sim, tem. Mas o principal ainda é que as verdades entrem em nós e façam parte do nosso viver. De nada adianta eu saber que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e não invocar. Olha no seu dia, tem até um hino que nós cantamos, que o compositor desse hino foi muito feliz. Ele diz assim: Senhor, Senhor, perdoa-me se eu 1000 vezes invocar o santo nome seu. Ele estava achando 1000 ainda pouco. Sabe por quê? Porque você pode invocar o nome do Senhor mais de 1000 vezes. Aí você olha para a sua realidade e você... parece que eu invoquei hoje de manhã quando eu acordei. Deixa eu lembrar, ou foi hoje ou foi ontem que eu invoquei. Então, a palavra, a verdade de invocar o nome do Senhor e lhe salvar das situações, para você não está tendo valia. Está sendo caducidade da letra. Eu sei que preciso invocar, mas não invoco. Porque isso aí é coisa para outros irmãos. Eu já avancei desse estágio. Irmãos, nós nunca vamos ficar catedráticos em invocar. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala de invocar o nome do Senhor, porque é a minha necessidade. Minha referência de quando eu olho para a Bíblia e vejo isso, é de realmente reagir. Oh, Senhor Jesus. Então, a Bíblia precisa fazer parte do seu viver. Conhecer é necessário, mas conhecer sem viver é vazio. Quando o conhecimento da Bíblia, da palavra, das verdades que o Senhor nos trouxe, muda meu viver, eu estou vivendo no Espírito. Por isso que Paulo falou, de modo que servimos em novidade de vida, e não na caducidade da letra. Senhor Jesus. Então, irmãos,
Concluindo, para dar tempo para os irmãos compartilhar, para nos livrar do juízo, né? Esse juízo aqui, para os incrédulos, é o juízo da condenação, para nós é o juízo do galardão ou da punição. Então, para você chegar diante do Senhor e receber dele o galardão, só tem um segredo: é viver no Espírito. Porque se você viver no Espírito, automaticamente você consegue praticar o que a Bíblia lhe ensina. Agora, se eu vivo na minha mente caída, a Bíblia ensina e ainda assim eu não consigo praticar. Porque a minha mente está posta na carne. A minha mente está só vagueando em conhecer ou em entender. Agora, no momento que eu vivo no Espírito, todo o conhecimento que é depositado por meio da leitura, por meio do entendimento da Bíblia, vai ser aplicado ao meu viver. Isso aí vai nos levar a ser vencedores. É por isso que eu queria terminar essa mensagem falando novamente e enfatizando e reenfatizando Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos sair daqui. Tudo que eu falei, tudo que o Alimento Diário trouxe essa semana, foi para canalizar, de que nós entendamos o seguinte: eu preciso viver uma vida no Espírito. Se eu viver no Espírito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você viver no Espírito, esqueça condenação, você vai ser galardoado. Então nós precisamos ser pessoas que aprendem a viver no Espírito. Aprendem a ter um viver. Não é? É bom falar no domingo, porque amanhã é o maior teste. Eu já categorizei a segunda-feira como a temível segunda-feira. É o dia mais temível da humanidade. Amanhã é o dia de tudo, a rotina começar de novo. Faculdade, as donas de casa, trabalho, tudo. Cobrir cheque. Geralmente a gente bota cheque para o domingo. Não existe mais cheque não, mas as contas a gente bota para o domingo, para ganhar um dia e na segunda a gente poder pagar. Então a segunda é o dia mais temível para toda a humanidade. O que é que nós precisamos aprender? Viver no Espírito. Amanhã, hoje ainda, mas amanhã principalmente, você tem a oportunidade de levantar e invocar o nome do Senhor e ter um dia no Espírito. E ter um dia na presença de Deus. Teve um hino que nós tocamos na reunião de adolescentes. Perante tua face, eu me calo. Então, nós precisamos aprender a ter um viver perante a face do Senhor. Não existe coisas ainda que a gente quer fazer longe da face do Senhor. Não tem coisas que você vai fazer e se você vê um irmão, você freia? Tem ou não tem? Acredito que tem, porque na minha vida tem. Se eu estou em casa assistindo um jogo do Flamengo e bate um irmão na porta, principalmente se ele não gosta de futebol, eu desligo na hora. Então tem coisas que a gente ainda faz que o Senhor não se agrada. Então nós precisamos aprender a ter uma vida diante do Senhor. Eu não estou condenando quem gosta, tá? Eu não posso primeiramente me autocondenar. Quem gosta de futebol, tá? Não tem problema gostar de futebol, não é? Os adolescentes sabem, né? O problema é quando substitui a Deus, não é isso? Não tem problema usar um celular. O problema é quando o celular substitui a Deus. Então, os ídolos, o problema é quando substitui a Deus. Agora, o que eu quero tocar é, eu preciso aprender a ter uma vida na presença do Senhor. Se eu viver no Espírito, eu serei vencedor. Louvado seja o Senhor. Então, vamos usar 10 minutos para compartilhar em pequenos grupos.
Amém? Os adolescentes, para esse lado esquerdo, por favor, para a gente ruminar essa mensagem. Jesus é o Senhor.